Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o pensamento de Tomás de Aquino e Pedro Abelardo, filósofos da Idade Média. Nós já conversamos um pouco sobre o que foi a Idade Média, o modo de nós olharmos a Idade Média, sairmos desse erro de considerarmos a Idade Média como um tempo pouco frutuoso em relação à ciência. Mas convém a gente ter esse olhar diferenciado, olhar a Idade Média de modo como a Idade Média foi. Nesse momento, nessa aula, a gente vai discutir sobre o bem e mal segundo o nosso filósofo Tomás de Aquino. Nós já temos algumas ideias sobre Tomás de Aquino. Foi um filósofo cristão, ou seja, a filosofia dele vai ser toda direcionada para um processo de evangelização. A filosofia dele vai ser toda destinada para um processo de crescimento do cristianismo, e é uma filosofia que vai buscar ressaltar a ligação entre teologia e filosofia, entre fé e razão, sendo que a razão nesse momento ela se destaca. O Tomás de Aquino ele busca discutir, ele discute com os hereges, e ele diz o seguinte: como que eu vou discutir com um herege, uma pessoa que é contra a religião, usando um argumento de fé? Se essa pessoa não tem fé, esse argumento para ele não vai ter sentido nenhum. Agora, a partir do momento que eu discuto, tenho os pés no chão e discuto com uma pessoa racional usando a própria razão, o conceito ele fica diferente, tá? Então nós vamos aqui discutir um pouco sobre as ideias de bem e mal, segundo o Tomás de Aquino. Vejam bem, assim como para o Agostinho, o Tomás de Aquino acredita que o mal não existe fisicamente. Não existe uma força chamada mal. Não existe um elemento da natureza chamada mal. O mal, para ele, é simplesmente a ausência da prática do bem. Ou seja, quando as pessoas não praticam o bem, não praticam as virtudes, não fazem aquilo que é correto a fazer, lembra que a gente está falando de uma filosofia cristã? Ou seja, quando nós não nos propomos a fazer aquilo que Jesus Cristo ensinava, o mal ele surge, o mal ele aparece. Quando nós vamos contra a vontade de Deus, aí sim o mal ele passa a existir. Mas não fisicamente. É essa ausência. Ou seja, o bem se ausenta e o mal, então, ele começa a aparecer. O mal, ele vai dizer o seguinte: o mal não faz parte da nossa natureza, ou seja, Deus não nos criou como um ser maldoso, e foi uma das grandes teorias que Agostinho e Tomás de Aquino mais tentaram refutar. Porque os hereges, as pessoas que eram contra o cristianismo e ao mesmo tempo que provinham das religiões diferentes, diziam o seguinte para eles: se Deus criou todas as coisas, sim, ele também criou o mal. E Tomás de Aquino, assim como Agostinho, é claro que Agostinho no movimento patrístico e o Tomás de Aquino no movimento escolástico, vão dizer o seguinte: não, Deus não pode ter criado o mal. Deus cria todas as coisas boas. A diferença é que ele coloca em nós o livre-arbítrio. Ele coloca em nós a liberdade de escolhermos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Basta a gente lembrar daquela historinha antiga, Adão e Eva, que tinham todas as coisas no jardim do Éden, mas, sobretudo, uma coisa eles não poderiam fazer: se alimentar de uma árvore denominada árvore da sabedoria, árvore do bem e do mal. Mesmo assim, mesmo sabendo o que eles não deveriam fazer, eles o fizeram. E por isso, então, eles foram castigados. Ou seja, essa liberdade de fazer aquilo que a gente quer. Quando você vai no seu condomínio, no seu prédio, e você entra no seu elevador, e você olha todos aqueles botõezinhos, do 1 ao 30, e eles brilham para você. Você sabe que você não deve apertar todos os botões e sair do elevador. Você sabe que não deve. Mas você tem liberdade para fazê-lo, e convém agora a gente refletir: faço ou não faço? A ética do Tomás de Aquino ela vai entrando dentro desse campo. O Tomás de Aquino, então, vai trabalhar com dois conceitos importantes: o conceito de culpa e o conceito de pena. A culpa é a minha consciência. A minha consciência apresenta o erro, ela me apresenta o pecado. Ela vai dizer o que eu errei. A pena seria a correção desse meu pecado. A pena seria a correção do meu erro. E o bem, para Tomás de Aquino, só é possível a partir das práticas das virtudes.
a partir do desenvolvimento daquilo que é considerado naquele momento o correto a ser feito. E quando a gente fala de virtude, tanto para Agostinho quanto para Tomás de Aquino, nós precisamos entender que eles estão defendendo o cristianismo. Logo, as virtudes são encontradas aonde, professor? Na Bíblia. Todas as virtudes provêm de uma característica sempre bíblica. Isso é muito importante e muito pontual para que a gente possa fazer. Essa ligação que Aristóteles e Aquino têm em relação às virtudes, ela é muito profunda, ela é muito forte. Porque tanto para Aristóteles quanto para Aquino, viver as virtudes é aquilo que vai orientar o nosso agir humano. Então, deem uma olhadinha aqui no quadro que aparece para vocês. Para Tomás de Aquino, para que eu possa me aproximar de Deus, lembrem daquele conceito que Deus é o bem, Deus é a felicidade eterna, é uma felicidade que não é passageira. Para que eu possa me aproximar de Deus, eu vou ter que viver virtudes aqui na Terra. Lembra, aqui na Terra é um ponto onde nós só vamos contemplar Deus, nós vamos nos aproximar, mas nós não conseguimos chegar ainda. Esse processo de encontro é só na vida eterna. Mas algumas virtudes precisam ser praticadas. Eu trouxe para vocês 3, mas o movimento cristão, o cristianismo, existem várias virtudes que são ressaltadas nos evangelhos e nos livros bíblicos. Quando que a virtude significa obedecer à lei divina, como fé, esperança, caridade. O exemplo de Jesus Cristo nos apresenta vários exemplos na Bíblia sobre caridade. Desde o perdão da mulher pecadora, desde o repartir do pão, desde o momento em que ele cura os doentes. Então, isso é caridade. E é necessário evitar os vícios, porque os vícios nos afastam do caminho correto, nos afastam de Deus. E aí a gente tem ali, por exemplo, a gula, a avareza, a preguiça, a luxúria, a ira, orgulho e inveja. Ou seja, na medida em que eu faço a vontade de Deus, cumpro a vontade de Jesus Cristo, me aproximo de Deus. Na medida em que eu me afasto dessas vontades, mais eu fico distante daquele que me trará a felicidade eterna. Para o Aquino, também é importante a gente salientar, existe uma lei que governa todo o nosso universo. Quase como a lei da gravidade. Se eu derrubo um controle daqui, ele vai para o chão. Existe uma força que atrai ele para o chão. Para o Tomás de Aquino, o mundo ele também funciona assim. Lembra que para o Tomás de Aquino, a ideia de Deus ela não é autoevidente. Ela precisa ser encontrada a partir do uso da razão. E existe então essa lei que governa o universo. Primeira pressuposto, a primeira característica dessa lei, vocês podem acompanhar aqui, inclinação para o bem. Nós somos seres que fazemos o bem, temos capacidade. E a nossa alma pede para que a gente faça o bem. Então você sabe o que é correto a fazer e existe uma vontade dentro de você que te move a fazer isso. A segunda lei que rege o universo, a inclinação para ações naturais, ou seja, nós temos questões naturais. Nós nascemos e vamos morrer. Faz parte da nossa natureza. E a inclinação para a razão e o conhecimento, ou seja, além de sermos seres bons, além de sermos naturais, nós temos a racionalidade e o conhecimento. A gente tem esse desejo de buscar todos os conhecimentos, de buscarmos a verdade. Essa lei, com essas 3 características que eu passei para vocês, ela se origina em Deus. É Deus quem nos dá essa lei. É Deus quem promove que essa lei aconteça. Agora lembrem-se do livre-arbítrio. Nós podemos nos afastar dela. Nós temos uma lei. Nós não a faremos se não quisermos. O que é ética para Tomás de Aquino? É seguir a lei do universo. É seguir essa lei cristã. É fazer a vontade de Deus e não se afastar dela em momento nenhum. Dê uma olhadinha nessas 3 questões. Para um pouco a aula, reflete, questiona, pergunta, interroga uma outra pessoa. Mas por que somos maus? Segundo a filosofia do Aquino, por que você é mau? Por que eu sou mau? Por que o nosso colega é mau de vez em quando? A outra pergunta, será que a religião ela pode nos tornar melhores? Para o Tomás de Aquino, sim. Mas e hoje para nós? Consegue? Quais são suas virtudes? Esse é um exemplo que vai deixar vocês um bom tempo refletindo.
Porque para se entender virtude, precisa se praticar. Para que você possa saber quais são as virtudes, você precisa questionar quais são aquelas que você coloca em prática. Deixo para vocês também uma atividade, quer dizer, várias atividades ali, mas que são de uma compreensão fácil, desde que vocês retomem os estudos, olhem com carinho para o material de vocês, na página 425, a atividade do 1 ao 7 da página 425. Lá vocês vão conseguir aprofundar mais o conhecimento em Tomás de Aquino e vão conseguir fortalecer esse processo conceitual que vocês têm. Pessoal, bom trabalho e até a próxima.